Olá pessoal, essa é a terceira aula referente à anatomia do sistema circulatório. É uma aula bem importante, porque nela nós falaremos do complexo estimulante do coração, falaremos também das estruturas externas, das faces e das margens do coração, dos vasos da base e, por fim, falaremos da irrigação e drenagem do próprio coração. Espero que aproveitem a aula. Em relação ao complexo estimulante do coração, isso é muito mais fisiologia do que anatomia, mas eu vou pelo menos explicar de forma muito simples. Bom, algumas células musculares elas se adaptaram lá no coração e elas passaram a não ser mais células que contráteis, que geram, ou seja, o movimento, não funcionam mais como bomba, e sim elas passaram a gerar estímulos para estimular outras células do coração. E essas estruturas a gente passou a chamar de complexo estimulante do coração. Bom, aqui, ó, essa primeira estrutura que eu apresento para vocês é o que a gente chama de nó sinoatrial. Alguns livros trazem também como nódo sinusal. Esse nó sinoatrial, ou nódo sinusal, é o que a gente chama do nosso marca-passo natural. É ele quem despolariza e estimula, a contração dos músculos aqui, ó, principalmente dos músculos do átrio. Ela é a primeira estrutura que despolariza. É claro que esse nó sinoatrial ele fica à mercê do nosso sistema nervoso autônomo. O nosso sistema nervoso simpático e parasimpático controlam, A hora mandam mais estímulo, hora menos. Mas ele fica à mercê, mas é ele quem gera os estímulos para o nosso coração, tá? Por exemplo, se você está aí com o seu coração batendo nesse momento, a 60 movimentos por minuto, 60 batidas por minuto, 60 contrações por minuto, quem está fazendo executando esse estímulo é o nó sinoatrial. Bom, o nó sinoatrial, através de feixes internodais que estão passando na parede do próprio átrio, aqui na parede do átrio, a gente tem esses feixes, ele estimula, além de estimular a contração do átrio, e o átrio, os músculos dos átrios acabam despolarizando e se contraem, ele estimula esse segundo nó chamado de nó atrioventricular, tá? Ou nódo, atrioventricular. Esse nó atrioventricular, que foi estimulado, após o sinoatrial, através daqueles feixes internodais, ele então despolariza e ele manda o estímulo por um feixe que atravessa, ou um fascículo que atravessa o esqueleto fibroso do coração. É a única estrutura ali que atravessa, que perfura, do complexo estimulante do coração. Ele perfura o esqueleto fibroso, ali no trígono fibroso direito, e esse fascículo atrioventricular aqui, ó, fascículo atrioventricular, mais conhecido como feixe de His, ele chega até os ventrículos. Uma vez que esse fascículo atrioventricular chegou aos ventrículos, ele se divide em ramo direito e em ramo esquerdo. O ramo direito vem para o ventrículo direito e o ramo esquerdo vai lá para o ventrículo esquerdo. Ó. E esses ramos, eles se dividem em fibras subendocárdicas, ó, ou ramos subendocárdicos, conhecidos como fibras de Purkinje. Então, veja, inclusive aquela trabécula septomarginal que eu falei para vocês, ela serve como passagem, para parte desse ramo direito aqui, que se divide em ramos subendocárdicos ou fibras subendocárdicas. Bom, então é assim que ocorre o funcionamento, porque o nó sinoatrial despolariza, gera aqui a contração dos átrios, esse estímulo chega através dos feixes internodais no nó atrioventricular, o nó atrioventricular despolariza, gera um estímulo que passa aqui pelo fascículo atrioventricular, e o fascículo atrioventricular chegou nos ventrículos, se divide em ramo direito e ramo esquerdo, e cada ramo vai estimular o seu ventrículo, o ramo esquerdo, o ventrículo esquerdo, o ramo direito aqui, o ventrículo direito. Professor, e se der algum problema nesses nós, por exemplo, o paciente infartou e essa região aqui, ó, do nó atrioventricular ficou isquêmica, perdeu, não foi mais nutrida. Professor, como assim ficou isquêmica? Eu brinco, falo, se você amarrar, claro que você não vai fazer isso, mas se amarrar aqui algo muito apertado no dedo, você oclui as artérias que levam, as artérias digitais próprias que levam sangue para o dedo mínimo. O dedo mínimo vai ficar
primeiro branco, né, isquêmico, depois ele vai ficar azul, depois vai ficar roxo, o preto vai cair. Né? O que aconteceu? Morte, né, histológica, né, morte do tecido, necrose. Então, uma área cardíaca ou qualquer área do corpo que fique sem nutrição, sem chegar sangue levando oxigênio, né, sem levar glicose, sem coletar CO2, ela vai ficar isquêmica, né, e ela vai necrosar, ela vai morrer. Se essa área acaba morrendo, eu perco o nó sinoatrial. Aí o fascículo atrioventricular, ou melhor, o nó atrioventricular, ele toma conta, ele começa a despolarizar. Só que a frequência que ele gera de batimentos por minuto ela é muito pequena. E aí o que acontece? Os profissionais acabam implantando um marca-passos, né, artificial. Colocam um aparelhinho que vem com eletrodo espetado aqui no miocárdio e esse eletrodo vai começar a dar choquezinhos, né, numa frequência X por minuto. O senhor tem que ser o nó sinoatrial? Não, pode ser alguma outra região, né? Mas só estou explicando que esse complexo estimulante do coração ele é importante para manter a fisiologia normal do coração. Se eu tiver algum problema, né, ou um bloqueio de ramo, por exemplo, né, muitas vezes vou ter que tomar medicação, às vezes até utilizar algum aparelho para fazer a função que antes era exercida naturalmente. Professor, eu queria entender um pouco mais sobre isso. Aí você vai precisar estudar a fisiologia cardíaca, né? A anatomia não dá conta de explicar todo esse mecanismo. Bom, agora então a gente já começa a enxergar a anatomia externa do coração. Eu digo para vocês que o coração é um cone, né, truncado, ele tem mais ou menos o tamanho da nossa mão. Tá? Quer saber o tamanho do seu coração? Ó, no tamanho do teu punho, a mão assim fechada, ó, e a pontinha aqui ó, vira o ápice. Então o meu coração seria mais ou menos isso aqui, ó, o tamanho da minha mão, né? Tem pessoas que são maiores, pessoas menores, né, com mão maior, mão menor. Consequentemente, o coração também, né, muda de tamanho, né, de acordo com a nossa massa, a nossa altura, estatura e por aí vai. Bom, observando aqui, então, isso aqui é uma vista anterior do coração, o que eu vejo aqui? Ó? Que o coração, né, bom, primeiro, como eu falei, ele é um cone truncado, ele possui um ápice, tá? Essa estrutura aqui, ó, que aponta, o ápice aponta para o lado esquerdo, tá? Aponta para frente e aponta para baixo. E eu tenho aqui uma base, que é a região superior, onde inclusive eu encontro esses vasos, que a gente vai chamar depois de vasos da base. O coração ele possui 4 margens e 4 faces, tá? Antes eu falava das estruturas que formam as faces e as margens, depois eu comento as faces e vou falar das estruturas que compõem as margens, porque faz mais sentido. Quais são as faces? Essa face, essa superfície que vocês estão vendo anterior, ó, é a superfície que faz contato com o externo, né? E se faz contato com o externo, eu vou chamar, e com as cartilagens costais, eu chamo de face externo-costal. A face inferior lá, que eu só estou vendo a margem aqui, né? Mas lá embaixo, ela faz contato, ela repousa sobre o diafragma. Então eu chamo de face diafragmática. Essa face aqui, essa superfície, faz contato com o pulmão direito. Vou chamar de face pulmonar direita. E essa superfície aqui, eu vou chamar, faz contato com o pulmão esquerdo. Eu vou chamar de face pulmonar esquerda. Além dessas faces, eu tenho aqui ó, essa linhazinha que eu chamo de margem. Tá? Então, a face é toda a superfície, mas existe a linhazinha, né, que num exame de imagem, por exemplo, né, se eu pegar um raio-x, né, PA, por exemplo, né, póstero anterior ou antero posterior, né, ou AP, eu vou conseguir ver essa margem, essa linhazinha. Então vejam, eu tenho a margem esquerda que vai ser constituída, ó, principalmente, ou melhor, desculpa, a margem direita, né, dela que eu estou falando, que vai ser constituída principalmente, ó, pelo átrio direito. Então vejam, ela vai quase que da veia cava superior, ó, essa aqui é a veia cava superior, até a veia cava inferior. Então margem direita, átrio direito. Eu tenho a margem inferior aqui, ó. E essa margem inferior, ela vai ser constituída principalmente, ó, né? Ela vai ser constituída pelo ventrículo direito, mas também pelo ventrículo esquerdo e pelo ápice do coração. Ó. Então, uma parte pequena pelo ventrículo esquerdo e uma parte maior pelo ventrículo direito, né? Lembrando que a divisão ocorre aqui nesse suco, hoje eu vou falar dos sucos para vocês. Bom, a margem esquerda, ela vai ser constituída, ó, pelo átrio esquerdo, ou principalmente pela aurícula esquerda, ó, e pelo ventrículo esquerdo. E aí ainda tenho uma margem superior, ó,
essa margem superior ela vai ser delimitada aqui pelos vasos da base, que depois a gente vai ver direitinho quais vasos são esses. Até já vou citar aqui mesmo que não apareça nome. Bom, além dessas margens, existem os sulcos, as depressões, mas eu vou falar melhor dos sulcos quando eu estiver falando da irrigação, né, e da drenagem do próprio coração. Mas vejam, ó, entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, existe um sulco aqui que a gente vai chamar de sulco interventricular, como está na região anterior, a região externo, a face externo-costal anterior. Então, sulco intertubercular anterior. Intertubercular, desculpa, sulco interventricular anterior. Lá na face diafragmática eu também tenho um sulco interventricular, só que eu vou chamar daí de sulco interventricular posterior, depois eu mostro para vocês lá quando eu estiver falando de irrigação. Nessa região toda aqui, ó, eu tenho um sulco que forma como uma espécie de coroa, ó, e nós vamos chamar de sulco coronário, tá? Onde vão estar os vasos coronários que eu vou explicar para vocês mais à frente. E lá na região posterior, eu tenho o sulco terminal que eu já falei para vocês em um momento, depois eu mostro novamente. Bom, quais são os vasos da base aqui, né? Só para a gente já ir frisando. Ó, eu tenho aqui o tronco pulmonar. Tá? Se você imprimir o slidezinho, você pode inclusive já ir anotando por cima, ajuda bastante. Então, ó, tem o tronco pulmonar, né, a saída. Vou fazer na ordem correta. O sangue chega aqui no átrio direito através da veia cava superior e da veia cava inferior. Né? Bom, eu vejo aqui o sangue sai, né, do átrio para o ventrículo, do ventrículo ele sai pelo tronco pulmonar, esse sangue venoso, né, sai pelo tronco pulmonar e o tronco pulmonar se divide em artéria pulmonar esquerda e em artéria pulmonar direita. O sangue vai para os pulmões, sofre hematose e retorna, né, agora um sangue arterial lá para o átrio esquerdo através de 4 veias pulmonares. Ó. 2 veias estão vindo do pulmão direito, então veia pulmonar superior direita e veia pulmonar inferior direita, veia pulmonar superior esquerda, veia pulmonar inferior esquerda. Esse sangue, então, ele chega no átrio esquerdo, do átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo sai pela aorta. Então, aqui eu tenho a aorta com os seus ramos que eu vou falar para vocês um pouco mais à frente, o tronco baracocefálico, a carótida comum e a subclave esquerdas aqui, mas isso eu vou falar um pouco mais à frente para vocês. Bom, e agora mais bonitinho, embora eu já tenha falado no slide anterior, mas com os nomezinhos para fixar bem, ó, os vasos da base. Eu vejo aqui a aorta, né? Lembrando que base, porque eles estão aqui na base, né? A aorta, ó, o tronco pulmonar, a veia cava superior. Ó, eu encontro aqui ó, a veia pulmonar superior direita, veia pulmonar inferior direita, veia pulmonar superior esquerda e a veia pulmonar inferior esquerda. Esses são os vasos da base. Embora eu tenha citado outros vasos no slide anterior, os vasos da base são os que eu estou citando agora. Por exemplo, o tronco pulmonar, ele se divide, né, em artéria pulmonar direita e esquerda, mas aí já não são mais vasos da base, né, já não estão mais da base, já estão na saída. Entenderam? Então, na verdade, esses vasos que estão nesse slide agora são os vasos da base. Eu aproveitei o outro slide para falar de outros vasos também, né? Inclusive falei da cava inferior também, né? Porque ficava mais prático, né? Já que já estava tudo ali e vocês ouviam, anotavam e agora pegaram, né? Com o slide bonitinho, né? Fica mais fácil de manter o material organizado dessa forma. Bem, agora a gente começa a falar da irrigação do coração. Por quê? O coração, assim como outros tecidos, né, ele demanda uma nutrição, né, ele demanda um aporte de oxigênio, de glicose. Por quê? Vejam, a gente tem que separar um pouquinho as coisas. O coração, como bomba, né, quando se contrai, envia sangue através do ventrículo esquerdo e da aorta para nutrir o corpo todo, cérebro, estômago, intestino, enfim, membros inferiores, enfim, para o corpo todo. Só que o coração, como tecido, né, ou como órgão constituído por tecidos, ele também precisa de nutrição. O coração ele começa a funcionar lá no nosso desenvolvimento embrionário e ao longo da nossa vida inteira ele não para. Quando ele para é porque a gente teve uma parada e ou reanima ou então a gente não volta. Constata-se ali então o óbito. Mas vejam, enquanto o ser humano está vivo, o coração está funcionante.
a uma média de pelo menos aí 60 batimentos por minuto, alguns um pouquinho menos, alguns um pouquinho mais, né? Se vocês colocarem um frequencímetro agora em repouso, vocês vão ver que o coração ele está fazendo, vamos chutar aqui, uma média de 60 sístoles, né, e diástoles por minuto, e em alguns momentos mais e em alguns momentos menos. Bom, se esse músculo cardíaco, né, nunca para de funcionar, ele precisa de quê? De glicose, de oxigênio, né, para produzir energia para que essas células, né, sobrevivam e consigam desempenhar o seu papel. Então vejam, os primeiros ramos que a aorta origina, e aqui está a aorta, são os ramos que vão irrigar, nutrir o próprio coração. Você até pode pensar, professor, mas dentro do coração não tem sangue? Por que aquele sangue, né, por difusão, não pode nutrir o próprio coração? Alguns podem até pensar, bom, é verdade, mas o lado direito é só sangue venoso, então não conseguiria. Bom, na verdade, essa difusão até acontece, mesmo do lado direito, porque mesmo sendo sangue venoso, o sangue venoso também possui oxigênio, né? Não é que o sangue venoso não tem nada de oxigênio. Ele é mais pobre em oxigênio quando comparado ao sangue arterial, mas possui oxigênio. Bom, então por que não ocorre por difusão? Até ocorre, por exemplo, o endocárdio, ele é nutrido pelo próprio sangue que está dentro das câmaras, né? Por difusão. A porção mais profunda do miocárdio também consegue alguma nutrição. Agora, grande parte do miocárdio, né, porção mais média e mais externa, não conseguiria. É muito longe, é muita parede, né, e é muito oxigênio para essas estruturas conseguirem dar conta. Então, para isso, nós precisamos dos vasos coronários. Bom, na primeira porção da aorta, bem no local onde está localizada a válvula da aorta, nessa dilatação, conhecida como seio da aorta ou seio aórtico, nascem as duas coronárias. Eu vou falar em duas coronárias, a cardiologia considera três, depois eu explico por que três, tá? Então eu tenho aqui, ó, a artéria coronária esquerda e do outro lado eu vou ter a artéria coronária direita. Essa coronária esquerda, ela segue aqui, ó, no sulco coronário e ela vai dar alguns ramos, né? Eu vou falar de alguns poucos, né? Outros vão ser vistos principalmente na anatomia topográfica de tórax, né, e na cardiologia. Mas vejam, ó, a coronária esquerda, ela segue aqui para o lado esquerdo e ela dá alguns ramos. O primeiro ramo que eu apresento, ela segue descendo aqui, ó, no sulco interventricular anterior. Então a gente vai chamar de ramo interventricular anterior, pode ser a artéria interventricular anterior, tá? Sem problema nenhum, mas a gente muitas vezes chama de ramo interventricular anterior, e esse ramo, ele segue o seu sentido, vindo aqui, ó, irrigar principalmente o ventrículo esquerdo, mas uma parte também do direito, né? Aqui na face externo-costal, ela dá um ramo que segue um sentido meio que diagonal, e a gente vai chamar de ramo diagonal. Então, veja, a coronária esquerda deu o ramo interventricular anterior, e esse ramo interventricular anterior originou o ramo diagonal. Por quê? Porque as artérias a gente sempre vai estudar do centro para a periferia. As artérias vão se dividindo. Por exemplo, a aorta deu a coronária esquerda, que deu o ramo interventricular anterior, que deu o ramo diagonal. Certo? Depois eu explico um pouquinho melhor isso aí. Agora, voltei para a coronária esquerda. Ó. Depois ela dá esse ramo interventricular anterior, ela segue o seu caminho e dá a volta aqui ao redor do coração. Esse ramo que dá a volta, que somente a coronária esquerda origina, a gente chama de ramo circunflexo. Ó. Então, o ramo circunflexo é esse ramo que está dando a voltinha. Tá? Esse ramo circunflexo origina um ramo que vem para a margem esquerda do coração, que a gente vai chamar de ramo marginal esquerdo. Tá? Que, na verdade, o mais certo até é esse raminho aqui, ó, tá mais na margem. Tá? Às vezes tem a variação de ser dois ramos, mas muitas vezes é um só. Então, daqui, ó, o ramo marginal esquerdo. Bom, o que nós vemos aqui? A coronária direita, ó, né, saindo, se originando lá do lado direito, segue o seu destino e também dá alguns ramos. Alguns ramos eu nem vou citar aqui, como por exemplo a artéria do cone, como por exemplo o ramo do nó sinoatrial, esse ramo aqui que está vindo no o nó sinoatrial, essas regiões aqui do átrio. Mas ó, a coronária direita, lá na margem direita do coração, origina a artéria marginal direita ou o ramo marginal direito. Aqui por vista posterior, ó, aquele ramo circunflexo lá que eu tinha falado, mostrando aqui, ó, o ramo circunflexo ali, mostrando aqui o ramo marginal esquerdo, esse mesmo ramo que a gente enxerga aqui, ó. Bom, o que é importante a gente ver aqui? Esse aqui é o lado esquerdo do coração, esse mesmo lado aqui, ó, pode ver, ó, átrio esquerdo, átrio esquerdo. Esse lado aqui, ó, que a gente vê é o lado direito, ó, átrio direito, átrio direito. Notem, ó, que aquela artéria
coronária direita, que deu aquele ramo marginal direito, né, que veio aqui para a margem direita, vem aqui na região do sulco interventricular posterior e ela origina em 2/3 da população, tá? Não é não são em todas as pessoas, mas em 2/3 da população, a coronária direita origina esse ramo chamado de ramo interventricular posterior. Esse ramo, quando ele é originado da coronária direita, a gente diz que ele é dominância direita, ou seja, é dessa forma que eles escrevem. A dominância direita é quando o ramo interventricular posterior ele é originado da coronária direita. A dominância esquerda, que acontece em cerca de 1/3 da população, é quando esse ramo interventricular posterior ele é oriundo da coronária esquerda e não da coronária direita, tá? É só um adendo, mas vale a gente comentar. Bom, vale ainda frisar que esse ramo interventricular anterior, às vezes é conhecido também como ramo descendente anterior, que está vindo aqui, né? Descendo aqui no sulco interventricular anterior. E esse ramo aqui interventricular posterior, muitas vezes é conhecido como ramo descendente posterior, está passando aqui no sulco interventricular posterior. Eu falei que em algum momento eu ia falar dos outros sulcos, né? Esse aqui é o sulco coronário, aquele que a gente já conhece, e esse aqui, ó, é o sulco terminal, né? Inclusive em transparência, ó, ali está o nó sinoatrial, né? Que eu já tinha falado para vocês lá no complexo estimulante do coração. Bom, se um desses ramos obstrui por algum motivo, né, vamos imaginar que a gente obstrua, né, esse ramo diagonal aqui nessa ponta, né, seja um coágulo, seja uma placa uma placa aterosclerótica que rompeu e expôs o tecido trombogênico ali, e aí formou uma agregação plaquetária aqui e entupiu, essa área cardíaca aqui fica sem nutrição e acaba ou revasculariza, né, ou reabre esse vaso e volta a nutrir, ou então essa área ela vai acabar morrendo, né, ela vai acabar necrosando, é o que a gente chama de infarto agudo do miocárdio. O que dá para ser feito é tirar uma veia. Dá para utilizar uma artéria também, chamada de artéria torácica interna, mais conhecida como mamária. Mas dá para tirar uma veia lá dos membros inferiores e fazer uma anastomose aqui na aorta e aqui nessa região distal, né, em relação à obstrução, e aí o fluxo fica da aorta, vem aqui para a veia, por exemplo, safena magna, que a gente vai ver que é uma veia lá, pode ser a safena parva também, uma veia lá da perna, que drena, que direciona o sangue para essa região e essa área volta a ser perfundida, volta a ser nutrida, volta a ser irrigada agora por essa ponte que foi estabelecida, por isso que eles chamam de ponte de safena. Claro que você não vai sair daqui entendendo tudo sobre ponte de safena, mas pelo menos, né, uma informação aí relevante para você ter. Bom, por fim, o que vale a gente ver? Que as artérias coronárias, ó, elas estão atrás, tá? Elas estão lá no seio aórtico, elas estão atrás da válvula da aorta, na verdade duas semilunares, né? A semilunar posterior ela é não coronária, ela não possui a abertura da coronária. Vejam, ó, esse ósteo aqui, ó, é o ósteo da coronária esquerda, ou seja, a abertura aqui da coronária esquerda, e esse ósteo é da coronária direita. Ó. Vale lembrar que quando o ventrículo faz uma sístole, o sangue sai do coração, né, e entra na aorta e ele empurra, ó, essas válvulas, né, ou melhor, essas cúspides aqui, essas semilunares dessa válvula que colam lá na parede, ó, e que obstruem esses dois ósseos. Imagina que esse bolsinho aqui, ó, se eu achatar, se eu esmagar ele lá na paredinha, ele fecha o ósseo e o sangue não consegue entrar. Então, dizer, professor, como que o ventrículo então ele se contrai, manda sangue para fora do coração e não enche as coronárias? Não enche as coronárias durante a sístole. O sangue sai pela aorta. Só que eu vou explicar para vocês que a aorta é uma artéria elástica, então a aorta se dilata. Quando o ventrículo relaxa, a aorta tenta, né, como ela é elástica, ela foi carregada elasticamente, ela se contrai. Não é uma contração muscular, é sim por causa da elasticidade, né? Ou seja, um elástico, ele se dilatou, ele volta com energia e o que acontece? O sangue vai pela aorta, seguindo o sentido unidirecional, mas ele tenta voltar também para o ventrículo esquerdo. E quando ele tenta voltar para o ventrículo esquerdo, ele não consegue, porque a válvula da aorta se fecha, mas expõe os ósteos das coronárias. E aí o sangue entra aqui e enche
as coronárias. Então vejam, as artérias coronárias elas se enchem na diástole. E isso faz muito sentido, porque na sístole o ventrículo se contrai, e aquele ventrículo contraído, né, ele vai receber, até porque esses vasos eles estão passando lá no miocárdio, ele tem dificuldade para receber o sangue, né? Agora quando ele relaxa, né, é onde a coronária se enche e nutre, né, esse tecido todo do miocárdio. Então aqui só para a gente entender um pouquinho a irrigação. Professor, mas não existem vários outros ramos? Existem, né? Eu estou falando dos principais, dos mais básicos, mas se você tem interesse pela cardiologia, você vai estudar vários outros raminhos, né? Aqui nós temos a base, né? Esse é o meu intuito. Bom, e se o coração ele foi nutrido, ele foi irrigado, esse sangue tem que retornar, né, o para o interior dele, né? Ou seja, saiu pela aorta. Deixa eu pegar aqui meu ponteirinho. O sangue saiu pela aorta, né? Passou pelas coronárias, nutriu todo o coração. Professor, eu ainda não entendi como que o sangue sai, né? Como que ele nutre as células. Calma que a gente vai entender daqui a pouquinho, né? Eu preciso falar dos vasos sanguíneos. Mas por enquanto só para a gente ter uma noção. O sangue saiu, né? Arterial pelas coronárias, né? A aorta, coronárias, nutriu o coração todo, deixou de ser um sangue arterial, voltou a ser um sangue venoso. Ele precisa retornar para o coração. Através do quê? Através das veias. Então vejam, aqui, ó, então nós temos várias veias, né? Aqui a face externo-costal, essa aqui é a face diafragmática, né? Região inferior do coração. Então vejam, ó, eu tenho a veia cardíaca magna, que é a maior delas, tá? Então a veia cardíaca magna, passando aqui no sulco interventricular anterior e continua no sulco coronário, né? A veia cardíaca média, que está aqui atrás, e aqui vindo do lado direito, em sentido aqui, né, o centro do coração, né, na face diafragmática, ou seja, na face inferior, a veia cardíaca parva. Parva é sempre mínima, tá? Então, sempre que eu ouvir falar em parva, é mínima, veia cardíaca parva ou mínima. Essas três veias convergem, porque a gente vai ver que as veias fazem anastomoses, mas eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente, e formam esse seio importante aqui, que está na região inferior do coração, que a gente chama de seio coronário. Esse seio coronário recebe, então, principalmente a veia cardíaca magna, a veia cardíaca média, a veia cardíaca parva, mas também outras veias cardíacas, e esse seio coronário, então, que recebe grande parte do sangue venoso, desemboca lá no átrio direito. Quando eu falei do átrio direito, eu disse que tinham três estruturas que se abriam no átrio direito, que levavam sangue venoso para o átrio direito. Quais estruturas eram? Era a veia cava superior, que está aqui, a veia cava inferior, que está aqui, e o seio coronário, né, onde tinha lá o ósteo do seio coronário, que está aqui. Então vejam, esse ósteo do seio coronário se abre no átrio direito porque é sangue venoso, né? E sangue venoso chega no átrio direito, né, para passar para o ventrículo direito mandar lá pelo tronco pulmonar, né, que está aqui, né, que se divide em artéria pulmonar direita e esquerda, lá para o coração, para sofrer hematose, para voltar através das quatro veias cardíacas para o átrio esquerdo, para passar para o ventrículo esquerdo, para sair pela aorta e nutrir o corpo todo, inclusive o coração, através das artérias coronárias. Então, se o sangue sai, ele tem que retornar, né? Ele sai do coração por artérias e retorna para o coração por veias. Encerramos então mais uma aula, espero que tenham aproveitado o conteúdo e nos vemos na próxima. Um grande abraço.